Este exercício vai tratar da primeira lei da termodinâmica numa situação em que um gás ideal, um gás perfeito, recebe energia do meio externo e realiza trabalho. Vale aqui algumas considerações sobre o que seria um gás ideal, que é citado aqui nesse exercício. O gás ideal, o gás perfeito, não existe na natureza. Então, por que nós sempre falamos dele? Porque é muito útil para simplificar cálculos e entender o comportamento dos gases de verdade em diferentes situações. Um gás perfeito, hipoteticamente, seria aquele que teria moléculas pontiformes, ou seja, o tamanho da molécula é totalmente desprezível quando você compara com o volume do recipiente, que na prática faz lógica, tem lógica isso. Ausência de forças intermoleculares entre as moléculas, ou seja, não há atração nem repulsão entre moléculas nesse gás ideal, isso não pode acontecer. E essas moléculas interagem entre si e com a parede do recipiente apenas com choques perfeitamente elásticos, ou seja, não há nenhum desperdício de energia. O outro ponto é que o movimento é completamente aleatório no gás ideal, então todos esses choques ocorrem constantemente de forma totalmente aleatória. Então, às vezes a gente pode ter gases reais que se aproximam do comportamento de um gás ideal. Isso depende primeiro de uma baixa pressão. Então, uma pressão baixa, as moléculas estão mais distantes umas das outras, o que reduz bastante a influência intermolecular de uma sobre a outra, e também o tamanho da molécula em relação ao volume do recipiente é desprezível. Outro ponto importante a considerar é que nos gases ideais ou perfeitos, e aqueles da natureza para se aproximarem dele, precisam estar em alta temperatura. Por que isso? Porque em alta temperatura existe uma maior energia cinética e isso minimiza a influência das forças intermoleculares e torna as colisões bem mais próximas de serem perfeitamente elásticas. Alguns gases conhecidos, né, na natureza e que se aproximam do comportamento de gases nobres, de gás ideal, são os gases nobres, como hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio, e alguns gases diatômicos que têm dois átomos, como a molécula de hidrogênio, a molécula de nitrogênio e de oxigênio. Essa é uma consideração inicial, porque o exercício toca na questão dos gases ideais ou perfeitos. Resumindo, esses gases perfeitos ideais não existem, mas são muito úteis para simplificar os cálculos e entender o comportamento dos gases em diversas situações. E lembrando também que os gases nobres e alguns gases diatômicos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, podem ser considerados, em algumas condições, próximos de um modelo de gás perfeito ou gás ideal. Vamos então agora continuar o exercício. O enunciado diz o seguinte: 300 joules de energia foram injetados do meio exterior para uma massa de gás perfeito. Após isso, o gás realizou um trabalho de 500 joules. Use a primeira lei da termodinâmica e, através de cálculos simples, responda se a temperatura do gás aumentou ou diminuiu. Vale lembrar aqui a primeira lei da termodinâmica, que diz então que a variação da energia interna de um gás, que é o ΔU, sendo U a energia interna do gás, e esse ΔU seria a energia final menos a energia inicial, é igual ao calor que esse gás perde para o meio ambiente, ou que ele ganha, que ele recebe, ou que ele perde, é igual a esse calor, menos o trabalho que ele realiza ou que o sistema realiza sobre ele. Então, o ΔU é igual a Q menos o trabalho. Lembrando que, por convenção aqui, nesse nosso
estudo, pode ser feito de forma diferente em outros livros também, mas a gente vai usar aqui a seguinte convenção. Quando eu falar de calor positivo, eu quero dizer que o gás recebeu calor do exterior. Quando eu falar calor negativo, quer dizer que ele perdeu calor para o exterior. Calor igual a zero significa que foi uma transformação adiabática, ou seja, não houve troca de calor com o meio exterior. ΔU. ΔU é a variação da energia. Isso é um ponto importante, porque a energia de um gás depende especificamente da sua temperatura. Então, se eu não tiver mudança de temperatura, não houve variação de energia em um gás. Então, quando eu falar que ΔU é positivo, eu quero dizer que a temperatura do gás aumentou. Se eu falar que o ΔU é negativo, a temperatura diminuiu. E ΔU igual a zero é um processo isotérmico, ou seja, iso é igual, térmica é temperatura, ou seja, de mesma temperatura. Um processo onde não houve mudança de temperatura, é um processo isotérmico. O trabalho. O trabalho, ele significa que o gás sofreu expansão, eu vou chamar de positivo. Então, se for um pistão e esse cilindro, o pistão dentro do cilindro, ele se expandir, eu vou dizer que o trabalho foi positivo porque o cilindro realizou trabalho sobre o meio. E o contrário também. Se o cilindro for empurrado para dentro pelo meio, eu vou dizer que o trabalho é negativo. Mas se não houver nenhuma mudança do volume, né? Aquele cilindro não subiu nem desceu, ficou parado, não houve trabalho nenhum, o trabalho é igual a zero. Então vamos agora para o exercício em si. O exercício diz que 300 joules de energia foram injetados do meio exterior para o gás. Então, se o gás recebeu essa energia, esse calor é positivo, essa quantidade de calor é positiva. E diz também que após isso, após receber essa energia, o gás realizou um trabalho de 500 joules. Se ele realizou o trabalho, vamos também chamar que esse trabalho é positivo, que nós convencionamos dizer assim, né? Os sinais. O gás recebeu energia, calor positivo. Ele realizou o trabalho sobre o meio, trabalho positivo. A equação diz assim, da primeira lei, que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, uma simples continha, né? A variação de energia interna vai ser qual a quantidade de calor que ele recebeu? Ele recebeu uma quantidade de 300 joules. E ele realizou um trabalho, né, menos um trabalho positivo de 500 joules. 300 menos 500, vamos ter uma variação da energia interna desse gás de menos 200 joules. Ora, isso quer dizer que a energia final desse gás é menor do que a inicial, por isso o resultado deu negativo, né? A final menos inicial deu negativo, é porque a final é menor do que a inicial. Se a energia final é menor que a inicial, a temperatura final tem que ser menor que a temperatura inicial. Portanto, a resposta é se a variação da energia interna do gás, conforme mostrado nos simples cálculos acima, resultou negativa, então a temperatura do gás, logicamente, diminuiu. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.